Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A reprovação do governo Lula no mercado financeiro atingiu 90% após o anúncio do pacote de corte de gastos. A informação está na nova edição do levantamento O que pensa o mercado financeiro, que foi feito pela plataforma de investimento Genial e pela empresa de inteligência de dados Quaest. Foram feitas 109 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de fundo de investimento com sede em São Paulo e no Rio. O resultado não poderia ser pior para o Palácio do Planalto. Os dados apontam que o índice de reprovação ao governo Lula no mercado financeiro acelerou e chegou ao patamar de 90%. A sondagem foi feita entre os dias 29 de novembro e 13 de dezembro, ou seja, logo depois do anúncio do pacote de gastos. O último levantamento, feito em março, tinha um índice de 64%. Já a avaliação regular do governo Lula caiu de 30 em março para 7 e a aprovação diminuiu de 6 para apenas 3 agora em dezembro. Apesar de ter uma avaliação positiva, 61% dos entrevistados afirmaram que a força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reduziu desde o início de seu mandato. Para 35%, ela permaneceu igual, enquanto 4% acreditam que aumentou. E ainda segundo a pesquisa, 86% dos entrevistados consideraram que Lula está preocupado com sua popularidade e não em equilibrar as contas públicas. Pedroso vai fazer o comentário técnico disso, mas eu só queria fazer um apontamento antes, Pedroso. A Quaest é aquele instituto que sempre erra a favor da esquerda, sempre. Quando tem erro é a favor da esquerda. Na dúvida, bota a esquerda na frente, sempre. Pode pegar todas as pesquisas em qualquer lugar do país. E a Quaest está dizendo que o Lula é reprovado por 90%. Só queria deixar isso claro. E esse dado é muito preocupante, você trouxe um alerta, né? Já que, talvez para pegar aquele meu amigo esquerdista que está falando, o Mark está sendo tendencioso. Não, o Mark está explicando de uma forma compreensível o que é viés. Ele está mostrando que alguns institutos, isso é documentado na ciência política, têm determinado viés, porque a metodologia às vezes tem um grau de miopia e às vezes acaba assumindo determinado viés. Por isso que os agregadores colocam ali uma fórmula de modular isso, porque cada instituto acaba tendo essa distorção para um lado ou para o outro. Então, para quem está achando que é só lacrada, pelo contrário, o Mark foi um tradutor de um aspecto técnico muito relevante no universo das pesquisas. Agora, trazendo a questão do dado, que importa, é o seguinte: quando o mercado financeiro reprova, ele está dizendo o seguinte: as decisões que a turma lá do Ministério da Fazenda vem tomando, elas estão prejudicando a economia. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo, Pedroso, mas o mercado financeiro não vota, não decide a eleição, quem decide é o povo. Entendi, faz sentido. Só que o povo, ele está sentindo quando vai no mercado esse mesmo descontentamento. Porque a sensação econômica, a percepção, economia é número, mas também é psicologia. Então quando as pessoas não sentem a melhor econômica, vem a decoração, vem uma coisa ou outra, e pensam, vou comprar, mas já percebe que estão endividados, que a taxa de juros está subindo, que a coisa está mais complicada. E por que tudo isso acontece? E por que o mercado se desanima ainda mais? Eu fui olhar, mas tive uma curiosidade de levantar os números da questão do dólar. Porque eu conversava com alguns deputados e eles diziam, olha, questão de organizar as contas não me interessa, mas o câmbio me assusta. E olha só, nos últimos 12 meses, o dólar saiu de 4,85 em dezembro de 23 para, a gente está acompanhando ali, fechou agora dia 3, 6,6, um aumento de 25%. Daí você olha e fala, não, 12 meses é muito tempo, Pedro. Vamos olhar aqui nos últimos 5 meses. Saiu de 5,25 para os mesmos 6,6, uma variação, o dólar subiu 15%. Você pega só os últimos 40 dias, você teve uma variação de 7% do dólar. Então, assim, quem investiu o seu dinheiro, quem está preocupado, está tomando uma porrada imensa. Então não tem como a turma do mercado financeiro aprovar. E, Marcos, se você quiser, eu vi algumas pessoas falando ali no chat que a extrema pobreza caiu. Tem cabrito aí também. Se vocês quiserem, em outro momento eu explico. Explica agora, esse dado é importante. Vamos lá. A turma do governo está comemorando. Puxa, o Lula baixou a extrema pobreza. Maravilhoso, maravilhoso. Eu comemoro, a extrema pobreza diminuiu, a gente aumentou os benefícios, inclusive o Auxílio Brasil do governo Bolsonaro. Agora eles estão esquecendo um problema, eles estão esquecendo de converter. Quando você usa a melhor metodologia, existe uma coisa chamada paridade de poder de compra, PPP. Então tá bom, as práticas internacionais dizem o seguinte: está em extrema pobreza, quem supera a extrema pobreza, quem tem mais de $6,85 para poder comprar.
Perfeito, 6 dólares e 85 cents. Se você converter esse valor por dia, se você converter, então, o brasileiro precisaria de mais ou menos R$665 por mês para sobreviver, convertendo. E sabe qual a metodologia que o IBGE usou? Perto de R$270, Marco. Então, tem cabrito na hora de calcular essa extrema pobreza no Brasil. Ou seja, eles precisariam corrigir o dado e entender que não adianta teoricamente as pessoas ganharem um pouco mais se elas não conseguem comprar absolutamente nada. E aí o pessoal mais à esquerda tá mandando mensagem aqui, criticando muito sua fala, Pedroso, e dizendo que pobre não come dólar, que a gente não tem que se preocupar com o dólar. Me conta aí, como é que tá o preço do azeite, do óleo de soja, como é que tá o preço da farinha, do pãozinho? Não, é só isso que eu quero saber. Os ouvintes da live que têm ido ao mercado podem compartilhar. Como que tá o preço da carne? A turma não disse que teria picanha, não vai ter picanha, nem agora no churrasco de Natal da turma. Então, assim, as pessoas comem dólar todas as vezes que vão ao mercado, todas as vezes que vão à padaria. E é por isso que a gente está falando isso. Por isso que esse conceito de paridade de poder de compra, quer dizer, quanto que cada moeda consegue comprar no final do mês, é importante. E nesse caso, Mark, o real brasileiro está mirradinho, assim como a popularidade do presidente. É isso, e vamos lá, ainda falando com a nossa audiência, o Alex Bertolino. Cadê a turma da Carta pela Democracia? Tá escondida embaixo da cama, viu, Alex? Aliás, o Armínio Fraga, que foi um importante economista para esse país em tempos passados, tá dizendo aí que o Lula repetiu erros do passado. Agora, Pedroso, todo mundo sabia quem era o Lula, todo mundo tinha experiência do que seria um governo do PT na questão econômica. Todos fingiram desconhecer o que já sabiam. E agora disseram, ele repetiu os erros do passado. Mas, amigo, eles são isso aí. Estão embaixo da cama, Pedro. Parece aquela história. Você tem um funcionário que já roubou, colocou a mão no caixa dele e ele diz, não, eu mudei, agora eu vou melhorar. Daí você coloca ele para tomar conta do dinheiro. Ou então você tinha um namorado ou uma namorada que aprontou de tudo na tua vida. Daí ele volta com aquela cara de Madalena arrependida. Você perdoa e daí se surpreende que encontra mensagens esquisitas. Pois é, se engana quem quer, amigo. Agora, 7